No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 16 ideias de renda extra sem precisar investir nenhum centavo. É isso, se você está precisando de uma rendinha extra, levantar aí uma grana a mais e você de fato não tem dinheiro para investir em nenhum tipo de negócio ou renda extra, então esse vídeo é para você. Aqui eu vou te apresentar 16 ideias. Muitas você vai poder fazer a partir de sua casa mesmo, algumas você vai fazer em forma de prestação de serviço, saindo de casa de certa forma, porém sem precisar investir nada. Então se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, se você tem interesse em fazer renda extra e de fato não tem dinheiro para investir, fica até o final desse vídeo, porque serão 16 ideias para você. A primeira ideia de renda extra, sem precisar investir nada, é acompanhante em hospital. Aqui na minha cidade é muito comum, na minha família já precisamos recorrer a esse tipo de prestação de serviço. Alguns de vocês já comentaram aqui nos vídeos que também na região de vocês isso é comum. Então assim, eu acho que é muito válido porque você não vai estar investindo nada. Quando você fica de acompanhante ali no hospital, você vai estar ganhando seu dinheiro pela diária, que na verdade é muito mais do que o salário mínimo. E se você for pegar o salário mínimo e dividir aí por 30 dias, o que uma pessoa ela ganha na CLT durante o dia, você tira praticamente o dobro ou mais, dependendo da sua região. Então, assim, aqui, por exemplo, na minha cidade, as pessoas que elas ficam como acompanhante em hospitais na parte da noite, elas ganham mais. Pode chegar a quase R$ 200, minha gente. Então, veja, você está tirando aí 3 vezes mais do que um dia trabalhado na CLT, sem investir nada, e ainda o hospital te dá a refeição. Então, assim, eu acho que é muito válido para uma pessoa que está buscando fazer uma renda extra, não tem dinheiro para investir, e ela pode ficar ali, né, como acompanhante em hospital. Às vezes acontece da família também precisar de uma acompanhante para ficar em casa, uma pessoa que está ali pós-cirurgia, não é? Precisa de algum cuidado. Então, na verdade, é um trabalho bem simples. Você vai ficar somente acompanhando a pessoa que está enferma, ajudar na alimentação, ajudar aí a um banheiro, a um banho, né? E ficar atento a alguma indicação que o médico falou, alguma coisa que ele falou ali de acordo com os exames, com a consulta, não é? Mas, de certa forma, é simples. Então, se você quer levantar uma graninha extra, né? Você pode fazer esse tipo de prestação de serviço, pode divulgar. Eu já vi muitas divulgações em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, e foi através desses grupos que nós conseguimos vários contatos, e na época que precisamos com uma tia minha, foi a esses contatos dos grupos que a gente recorreu e a gente conseguiu várias indicações, né, várias pessoas que prestam esse tipo de serviço como acompanhante em hospital. Outra ideia é cuidar de crianças. Eu sei que parece muito clichê, mas é algo que nunca sai de moda, nunca para de precisar, sempre tem alguém precisando e também não demanda cuidados especiais, técnicas. Qualquer pessoa pode cuidar de uma criança. Acho que se você tem afinidade com criança, tem um pouco de paciência, né, e flexibilidade, é uma ótima ideia. Tem pessoas que cuidam de crianças como renda extra, outros como renda principal. Algumas pessoas cuidam somente em fins de semana ou então na parte da noite. Algumas pessoas cuidam de criança algumas horinhas por dia. Por exemplo, vai buscar da escola ou da creche, traz para sua casa, dá ali uma comidinha à criança, né, um banho talvez, enquanto os pais chegam no trabalho, porque vocês sabem, né, escolas e creche, eles têm um horário para terminar ali geralmente entre 5 da tarde às 5h30, no máximo até 6. E tem pessoas que trabalham até 7, quando vem chegar em casa é 7h30, 8 horas. Então tem pessoas que fazem essa rendinha extra de apenas 2, 3 horas por dia. Então, como eu falei, é uma coisa que não demanda técnica, não demanda cuidados especiais, algo assim que você precisa ter uma formação. É simples, né? É só uma questão mesmo de responsabilidade e se identificar com criança. Outra coisa que tá muito em alta, tá muito assim, é uma tendência, é você ser um personal organizer. Então isso, gente, virou modinha e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Então o que é que um personal organizer faz? Se você é uma pessoa organizada, tá? Se você gosta dessa coisa aí de tudo organizadinho, limpinho, você pode oferecer esse serviço. O que é que faz? Um personal organizer, ele vai organizar armários, guarda-roupas, estantes, documentos, sabia? Tem muitas pessoas ali que tem caixas de papéis, documentos, e elas contratam pessoas para fazer esse serviço, só ali organizando papéis, vendo o que tá válido, o que não tá. Esse serviço de geladeira, de armários, estantes, guarda-roupas, já é um serviço à parte. Então, hoje em dia, estão contratando somente para prestar esse serviço. Então, se você gosta dessa questão de organização, é aquilo que eu falei, não vai estar investindo nada. Você pode oferecer serviço, fazer um bom anúncio nos grupos aí do bairro, do Face, do WhatsApp. Você pode ali criar também um cartãozinho com sua foto dizendo que você oferece esse trabalho, esse tipo de serviço.
Como eu falei, você não vai estar gastando, você simplesmente vai oferecer o seu serviço, vai na casa do cliente, organiza tudo, ganha seu dinheiro e volta para casa feliz da vida. Algo que a tendência está sendo muito buscado, muito procurado, e eu acho que você não deveria perder dinheiro com isso não. E se tem essa capacidade, essa habilidade, vai-te embora fazer dinheiro como personal organizer. Algo também que, passa os anos e nunca sai de moda. Sempre tem alguém oferecendo esse tipo de serviço. É aulas de reforço escolar, ou até mesmo ajuda nas tarefas escolares das crianças, porque tem muitos pais que eles vivem com uma vida muito atarefada, muito corrida, eles não têm tempo de dar aquela assistência para a criança fazer as tarefas escolares, ou até mesmo para ajudar a criança a entender uma matéria que é mais difícil. Então, aulas de reforço escolar, se você tem aí um tempinho livre, se você trabalha meio expediente, ou se você não trabalha, é dona de casa, ou tá aí desempregado, e você pode aí conciliar com isso, uma ótima ideia. Se você manja dessa questão de exercícios, de tarefinhas de escola, se você de certa forma entende das matérias ali, então, e tem paciência, né, também para ensinar, então é uma ótima, né? Você pode aí conciliar essas horinhas do seu dia, geralmente são 1 hora, 2 horinhas de aula de reforço, dá para conciliar com mais de uma criança. Então, olha, uma rendinha extra aí por mês, sem você investir em nada, fazendo na sua casa mesmo, ou na casa da pessoa, não é, dependendo da situação, onde você pode conciliar mais de uma criança, fazer tudo ali na mesma horinha e tá ganhando seu dinheiro por isso. Algo também, como eu falei, não é difícil, não exige assim habilidades especiais para isso, e você pode estar ganhando seu dinheirinho através de reforço escolar numa boa. Agora, para quem tem habilidades com computador, vamos falar um pouquinho de digitação. Gente, tem muitas empresas, muitas também turmas assim de faculdade que precisam ali digitalizar trabalhos, digitalizar TCC, planilhas, formulários. São muitas coisas que as pessoas ali precisam, às vezes, colocar para o computador e elas não têm tempo. Precisam tirar do papel, passar para o computador e elas contratam pessoas para fazer isso. Então, se você tem um computador, tem habilidade com digitação, tem um tempinho livre ali à sua noite, fim de semana, você pode oferecer esse serviço de digitação. E assim, muitas pessoas pagam para isso, porque elas não têm realmente tempo de passar para o computador aquilo que está no papel. O melhor de tudo, você pode estar fazendo no seu tempo, em casa e sem investir. Então você vai estipular ali uma data para o cliente de quando você entrega a papelada toda, né, digitalizada, e aí você pode fazer no seu tempo, nas suas horas livres. Então é uma coisa também que vai ser bem flexível para você em questão de horários, de ambiente, e sem investir 1 centavo por isso. Aí também nós entramos na área de quem tem essas habilidades com computador, com questão gráfica. Você pode também estar oferecendo o serviço de fazer currículos, de fazer logomarcas, de fazer cartões de visita, convites. Tem muitas pessoas que realmente conciliam aí. Ela tem a sua renda principal e ela faz isso como um extra. É algo que é simples, você pode aí manjar de alguma habilidadezinha no Canva. Tem o Canva Pro, tem o Canva gratuito, que atende muito bem, dá pra fazer muita coisa bacana com o Canva. Então você pode oferecer esse serviço, né? Tem muitas pessoas que elas não recorrem a gráficas mesmo, porque elas sabem que é um serviço mais caro. Então elas vão recorrer a uma pessoa que faz em casa, sabe que é um pouco mais barato. E por não ser tão formal, não é? E é aquilo, você pode estar fazendo sua rendinha extra só com isso, né? Muitas pessoas, elas não têm computador para fazer. E mesmo quando tem, elas não têm habilidades, elas não têm aquela criatividade, aquela habilidade de fazer essa questão gráfica. Design gráfico, na verdade, não é? Então elas vão, de fato, recorrer a quem entende, a quem pode oferecer esse tipo de serviço. E essa pessoa pode ser você, sem investir, fazendo no seu tempo, em casa, apenas com o computador. Agora uma ideia para os homens que estão aí querendo fazer uma renda extra, também não querem investir porque estão muito apertados, não tem dinheiro. Vamos lá. Primeira ideia, para os homens. Pequenos reparos domésticos. Tem muitas pessoas que moram sozinhas, mulheres que moram sozinhas, ou até casais, né? Mas trabalham muito, não tem tempo e contratam serviço para esses pequenos reparos domésticos. Seja um cano que está vazando, seja uma lâmpada que precisa trocar, seja algum móvel que precisa montar, às vezes algum eletrodoméstico que deu ali algum probleminha, precisa de um simples conserto, às vezes uma pintura em um quarto. São inúmeras coisas que às vezes uma casa precisa. As pessoas que moram naquele ambiente não têm tempo ou realmente não têm habilidades e elas vão pagar para alguém fazer isso. Seria mais ou menos como se fosse um trabalho de marido de aluguel, não é? Então é aquilo, você também não vai investir. Se você entende um pouco dessa questão de reparos assim domésticos, não precisa investir, você simplesmente vai à casa do cliente, oferece seu serviço e já sai de lá com o dinheirinho no bolso. Simples assim, sem precisar investir em nada. É uma coisa que, digamos que em cada casa de cliente que você vá, dependendo do reparo, no mínimo você vai sair dali com R$ 50 no bolso. Então acho que isso aí já ajuda bastante no final ali do orçamento, né? No final do mês.
E se você faz, vamos dizer, um reparo por semana, já vai 200 mais ou menos em média. Pode ser até mais do que isso, dependendo do tipo de reparo que você vai fazer, não é de serviço. Mas que no final do mês ajuda muito, minha gente. 100, 200, 300, olha aí que renda extra maravilhosa, sem você precisar investir. Só dinheiro entrando, já que é isso que você está precisando. Ainda entrando nessa vibe mais para homens, nós temos a questão de jardim e áreas externas, né? Piscinas também, calçadas. Às vezes as mulheres também fazem esse serviço, em quem não tem medo de trabalhar vai atrás. Mas eu vejo mais homens nessa área, realmente. E tem pessoas que elas têm ali uma vida muito atarefada, muito corrida, uma casa muito grande, contratam diaristas, né, para casa, mas para essa área externa, elas precisam de um serviço diferenciado, para lavar calçada, para lavar aquela área do jardim, piscina também. E aí precisa realmente de alguém que tem a habilidade de usar uma lavadora de pressão, ou então de fazer uma limpeza mais profunda, aparar uma grama. Então todo esse serviço aí, não é, de jardinagem, área externa. Talvez até limpar uma piscina. Então, se você aí não tem medo de trabalhar, quer fazer uma renda extra, sem investir, é só aí divulgar o teu trabalho, vai na casa do cliente, presta o serviço e já sai de lá com o dinheirinho no bolso. Algo de certa forma simples, não precisa de uma habilidade tão especial assim, só talvez um conhecimento de produto ou de algum equipamento, mas que é algo que você pode fazer com certa tranquilidade também. Aí, já que falamos de casa, vou trazer também uma ideia aqui para mulheres, né? Que pode ser questão de faxina ou então de passar roupas, né? De passadeira de roupas. Então, é um serviço que eu acho que para mulheres também é mais comum. Pode fazer isso em prédios, pode fazer isso em casas particulares, pode fazer isso também em ambientes profissionais, como escritórios, por exemplo. E aí você vai estar fazendo ali uma diária, uma faxina, no mínimo, R$100. É no mínimo mesmo, gente. A faxina hoje em dia já é de 100 acima. Então, no mínimo, R$100 ali, um diazinho trabalhado. E também você pode oferecer o serviço de passar roupas. Passa ali a roupa, dobra tudo direitinho, já entrega prontinho. Eu acho que a questão de passar roupa você pode fazer na sua casa ou na casa do cliente, né? Eu já vi pessoas que fazem em casa também. E é aquilo, são serviços que realmente são muito pedidos, nunca vão deixar de existir, nunca vão deixar de contratar pessoas para fazerem essa prestação de serviços. E aqui, você também não vai estar investindo nada, algo que é simples de certa forma, não precisa também de habilidades especiais assim para fazer. Você pode estar oferecendo serviço através de divulgação nas redes sociais ou através de divulgação no boca a boca mesmo. E faturando o seu dinheirinho extra aí no final do mês para ajudar no orçamento. Agora, vindo para o âmbito de festas, nós temos aqui uma opção para homens que seria segurança. Então tem muitos homens que eles fazem essa renda extra de segurança. Meu marido já fez muito também. Esse tipo de renda extra. Então tem segurança em festas e eventos, tem seguranças também em bares, em barzinho, não é? Às vezes durante o funcionamento e às vezes durante a noite, quando já fecha, só para realmente tomar conta do lugar. Então esse tipo de renda extra também é muito comum, a gente vê aquelas pessoas de preto ali, é um trabalho que vai ficar em pé durante algumas horas, 4, 5 horas ou mais, dependendo do evento. Então se você não tem nenhum problema aí em ficar em pé, algo que é tranquilo, né? Não vai estar se movimentando muito. É só realmente prestando atenção no ambiente. E é aquilo. Fez o seu serviço, já recebe o dinheiro e vai para casa. Sem investimento nenhum, só prestando esse serviço mesmo como segurança. Aí, entrando também no âmbito de festa, nós temos aí as pessoas que trabalham como garçons e pessoas que trabalham em cerimoniais. Então, principalmente em formaturas, casamentos, aniversários, muitas pessoas fazem freelancer só com isso. Só como garçom ou garçonete e também em cerimoniais. Eu vejo muitas pessoas que têm o seu trabalho na CLT durante a semana e fins de semana trabalham com eventos e festas. Então também é algo, você não vai investir nada, só vai lá, presta seu serviço como garçom ou no cerimonial, ganha seu dinheiro, volta para casa. Sem contar que algumas pessoas também fazem esse tipo de serviço como freelancer de garçom em restaurantes e barzinhos nos fins de semana. Então, às vezes, não é nem em festas e eventos, mas é propriamente mesmo em um ambiente comercial. E prestam aquela ajuda de reforço para o fim de semana, para datas especiais e recebem seu dinheirinho. Não é nada ali que vai te comprometer a fazer isso para sempre, né? Você pode conciliar ali com o dono, pode ter uma conversa para combinar direitinho essa questão dos seus horários e dias. Mas também é aquilo que eu falei, não é menos de R$100 por evento, não é mesmo. Então dá pra tirar uma boa rendinha extra por mês. Já imaginou aí se você vai 4 sábados no mês? Já é no mínimo ali R$400 pra te ajudar a quitar alguma dívida ou pra comprar o que você tá precisando, montar sua reserva de emergência. Então, a galera que gosta de trabalhar com festas e eventos, olha aí, 2 ideias. Se tem coragem de trabalhar, vai-te embora ganhar teu dinheirinho aí no final do mês, porque não precisa investir nada, só dinheiro entrando.
Agora vamos falar de algo que também é uma tendência, são os pets. Gente, hoje em dia trabalhar com pets está dando muito lucro para muitas pessoas. Muitas pessoas começam como uma renda extra e fazem de sua renda principal. Porque os pets é aquela coisa, às vezes precisa de um cuidado especial ali para ficar com o pet, como se fosse uma hospedagem mesmo, enquanto os donos viajam. Então você pode trazer o pet para sua casa, para poder, né, fazer tipo assim, uma hospedagem mesmo com o pet, dar ali os cuidados de alimento, água e também passeio. Algumas pessoas vão na casa do cliente fazer esse serviço também, quando o cliente precisa viajar, é o serviço de hospedagem. Tem a questão de banho, alguns clientes também contratam para dar o banho em casa mesmo, ali secar rapidinho e deixar o pet cheirosinho. Então tem essa questão do banho em casa também. Às vezes quando é um cliente que não tem, digamos, carro para poder levar o pet para um pet shop, então eles contratam para fazer em casa. Eu já vi muitos casos desses. E tem também a questão do passeio. Tem pessoas que contratam só realmente para passear. Porque são pessoas, vamos dizer, trabalha e estuda, então não tem tempo. O pet não vai ficar ali a semana inteira sem passear, que dá aquele estresse, né? A gente sabe. Então contratam para uma pessoa passear com o pet todos os dias, meia horinha, 20 minutinhos. Então se você tem habilidade com pet, se você gosta, se você se identifica, você pode oferecer esse serviço, não vai estar investindo, pode fazer na sua casa, pode fazer na casa do cliente, algo que é simples, poucos minutos do dia, acho que não chega nem a 1 hora esse tipo de serviço. Então poucos minutos do seu dia, se você pode ter um cliente fiel, não é? Ter um pet ali para todo dia passear, ou você pode fazer de forma aleatória e buscando vários clientes diferentes. Ou também oferecer somente um serviço de cuidar enquanto uma pessoa viaja, pode ser uma coisa mais esporádica, mas vai estar ganhando o seu dinheirinho do mesmo jeito, um serviço que não é tão barato assim. E é isso, gente, né? Muita gente fazendo dinheiro aí com pets, só com esses cuidados básicos aí, enquanto os donos eles não têm tempo. Aí falando ainda em pets, eu vou também trazer o transporte de pets, porque já é uma área à parte, é para quem tem realmente um transporte. Então assim, muitas pessoas hoje em dia elas estão vivendo só disso, só fazendo Uber Pet. E pode ser também um moto Uber Pet, né? Eu já vi desses dois tipos. Se for um cachorro de pequeno porte, um gato, um passarinho, né? Um animal de pequeno porte, pode fazer através de moto, né? Com a caixa de transporte ali no bagageiro da moto. Se é aquele animal com um porte maior, é necessário um carro, mas tem pessoas que fazem só Uber Pet. Eu já vi muito, muito, muito. E não é barato, tá? Às vezes a gente até comenta aqui que o Uber Pet, ele cobra mais caro do que levar você de uma cidade para outra. Acredita nisso? Então é um serviço assim bem lucrativo, algo que é tendência, tá muito em alta, né? Os pets aí é algo que tá muito em alta mesmo. Quem trabalha com pet sabe a grande lucratividade que é. E a gente sabe que tem pessoas que precisam às vezes transportar o pet para tomar uma vacina, para tomar uma medicação, para levar para uma clínica, fazer alguma coisa, e não tem um transporte para levar. E é longe. Então é realmente algo que é necessário. Precisa pagar para alguém levar. Então, como o serviço não é barato e aquilo você não tem uma saída, precisa recorrer a essa prestação de serviço, não é? Então, para quem tem aí um transporte, se identifica com animais, deseja fazer esse tipo de serviço, você pode divulgar nas redes sociais. Eu vejo aqui pessoas divulgando no Instagram, em grupos do bairro, grupos do WhatsApp e também nos grupos do Facebook. Eu já peguei contatos de pessoas assim. Então você pode oferecer o seu serviço e realmente fazer uma renda extra por agendamento, né? Tem uma pessoa que a gente conhece aqui na cidade que trabalha só com isso, com o Uber Pet, e ela faz por agendamento. Então você pode conciliar com sua renda principal, né? Você pode conciliar aí no fim de semana, 1 horinha extra à noite, durante o horário de almoço, não sei. Em algum momento você, como é algo agendado, você consegue conciliar e fazer a sua renda extra, algo que é muito lucrativo para quem trabalha com esse tipo de nicho, né? O nicho de pets. Aí, já que falamos dessa questão de transporte, nós vamos falar também aqui sobre as questões de delivery, de entrega. Então, para quem tem um transporte de moto ou de carro, pode trabalhar com essa questão de delivery, né? Muita gente faz entregas, não é só de comida, tá? Eu não tô falando só de iFood, só de Uber Eats, eu tô falando também de outro tipo de entrega. Então, se você quer se associar a alguma plataforma como iFood, Uber Eats, para entregar questões de comida, você pode também chegar em algum restaurante que às vezes precisa ali de entregadores e você também fazer esse tipo de renda extra através de um restaurante local. Ou você pode também fazer delivery, entregas de mercadorias, né? Pode ser através da Shopee, pode ser através da Shein, pode ser através de outra plataforma, Amazon, Mercado Livre e várias outras, né, que tem. Tem pessoas que fazem essa renda extra mesmo, fazendo só entrega de produtos, né, de mercadoria que vem de plataformas.
E é uma renda extra maravilhosa, você concilia ali com o seu tempo, mas é aquilo, você não vai investir dinheiro, mas é preciso você ter um transporte para poder fazer esse tipo de renda extra. O que muitas pessoas estão fazendo e é o que está salvando aí o orçamento de muitas famílias. Eu sei disso porque muitas pessoas que a gente conhece fazem esse tipo de conciliação de renda, não é? E é o que está salvando aí no final do orçamento, aí no final do mês. Então, acho que é também uma boa ideia se você tem um transporte e tá aí de bobeira, com o transporte parado em casa, precisando de uma graninha. Então, você poderia realmente usar o transporte para fazer esse tipo de renda extra, para ajudar aí no seu orçamento no final do mês. Aí agora eu vou entrar com as duas últimas ideias, não é? A primeira é a questão de social media, não sei se você já ouviu falar, é a gestão de redes sociais para alguma empresa, para alguma marca, algum perfil. Eu conheço muitas pessoas que conciliam isso, pessoas que trabalham em casa, por exemplo, então elas têm ali uma certa flexibilidade de estar com o celular, de mexer com o celular, mexer com o computador, tem essa flexibilidade, então elas conciliam algum trabalho que elas fazem em casa com essa questão de gerir a rede social de alguém. Outras pessoas conciliam ali em alguma hora livre, ela pode deixar todo o planejamento daquela rede social programada já para poder ir soltando durante o dia. E outras pessoas começaram, eu conheço já umas 3 pessoas, eu acho, assim, do meu conhecimento, né? Que começaram fazendo isso como renda extra. Hoje em dia, largaram os empregos da CLT e estão vivendo só como social media. Então, é algo que está muito em alta. E, gente, é algo muito lucrativo. E essa questão aí do digital, a gente sabe que tem muita lucratividade. Muitas pessoas ali, elas têm o seu trabalho e elas têm a rede social para poder divulgar o seu trabalho, porque vocês sabem que a rede social é uma vitrine. Mas elas não têm tempo de gerir a rede social, porque elas estão trabalhando, na verdade, né? Elas não têm tempo de estar ali na rede social alimentando aquele perfil. Então elas contratam pessoas para fazer isso, né? Então tem que, de certa forma, entender de internet, tem que entender um pouco de marketing digital, tem que entender um pouco dessa questão também do design, né? Uma paleta de cores, você fazer artes no Canva. Então tem que ter um pouco de habilidade. Mas se são pessoas que têm habilidade, têm um certo tempo livre para fazer isso, por que não usar isso como uma renda extra? Não vai estar investindo nada além do seu tempo, um celular, talvez um computador ou um tablet. Então é algo que você vai estar fazendo no seu tempo, vai estar fazendo ali nas suas horas vagas, com uma alta lucratividade e também sem investir em nada. Então acho que é uma boa ideia também para quem tem esse tipo de perfil de redes sociais que gosta realmente dessa área. E a última ideia de hoje que eu trouxe para vocês é a questão de consultoria. Também é algo muito em alta. Muitas pessoas, quando elas não têm habilidade com uma coisa que elas não dominam, elas contratam um serviço de consultoria para poder aprender, para agregar, para trazer ali melhorias para sua empresa, ou até mesmo às vezes uma consultoria pessoal. Hoje em dia as pessoas contratam consultoria de tudo. Às vezes até mesmo para aprender a se vestir melhor, para poder aprender eu quero aprender a me maquiar, eu quero aprender a falar em público, ou então querem trazer algo para a empresa, eu quero uma consultoria aqui nessa área de produção, que a gente não está sabendo como lidar bem, fazer isso produzir melhor, fazer otimizar o nosso tempo, então elas contratam. Então essa questão de consultoria, se você domina bem um assunto, você pode oferecer esse serviço como uma consultoria. É aquilo, não é barato, se dominando bem ali a sua área, você pode cobrar bem por esse serviço. E você vai prestar ali algumas horas da sua semana, talvez um acompanhamento, dependendo da situação, até que aquela empresa, né, possa gerir bem o que você quis passar, pode ter um acompanhamento ali para ver se está caminhando tudo bem. E você oferecer esse serviço na área que você domina, ganhando bem por isso e conciliando. Porque muitas pessoas, elas têm o trabalho delas e elas fazem algumas consultorias à parte, justamente para levantar uma renda extra. Então é aquilo, você não vai estar investindo nada, somente o seu conhecimento. Você, na verdade, vai estar repassando o seu conhecimento em algo que você domina, algo que você sabe. Então é também uma ideia muito tendência, lucrativa, porque você vai estar vendendo praticamente o seu tempo, então é você que coloca o seu preço, tá bom? E algo assim muito pedido também nos últimos anos, isso tem crescido muito, esse tipo de serviço. Então, basicamente, essas foram as ideias que eu trouxe, né? 16 ideias aqui de renda extra para você que não tem dinheiro, mas quer levantar esse valor aí no final do mês para te ajudar. Então, não precisa investir. Você pode pegar alguma dessas ideias aqui que eu dei e você colocar em prática, gente. Simplesmente começar a ganhar dinheiro. É uma coisa para ontem. E muitas dessas ideias aqui que eu te dei, você pode começar hoje mesmo, se você quiser. Então, não tem desculpa se você tá precisando de dinheiro e você tem coragem de trabalhar. Tá aqui um monte de ideia que eu te dei pra você simplesmente colocar isso em prática, gente. E aí, se você quer levantar uma reserva de emergência, se você quer pagar alguma conta, conquistar alguma coisa, ou até mesmo juntar uma poupança, tá aqui a solução. Nem vai investir,
Concilie com o teu tempo e ainda vai estar entrando um dinheirinho pra você no final do mês, né? Às vezes até de forma imediata. Você fez, já recebe. Fez, já recebe. Então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por assistir. Eu espero que você tenha gostado. Espero que essas ideias tenham te inspirado, tenham te ajudado a colocar os seus planos em ação para conseguir aí levantar uma renda extra em 2025. Muito obrigada por assistir. Nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo!